Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam todos bem e que em breve a gente volta às nossas atividades normais. Vou passar para vocês hoje uma aula sobre razão e proporção. O que é razão e proporção? A gente, ao longo da aula, a gente vai ter alguns conceitos que são importantes. É bom que vocês prestem bem atenção na aula, reveja a aula quantas vezes for necessário, para que vocês consigam entender esse conteúdo. Esse conteúdo ele é muito importante, ele é muito cobrado nas provas de concurso, na prova de Enem, enfim. Se você quer se apropriar desse conteúdo, aproveite essa opção para a gente ver aqui, a partir de agora, razão e proporção. É um conteúdo muito simples, muito fácil. Mais fácil do que empurrar o bebê numa ladeira. Mas vamos lá, vem comigo. Nós temos aqui proporcionalidade de grandezas. É bastante comum ouvirmos ou falarmos frases do tipo: quanto mais você estudar, melhor vai sair na prova. Quanto menos você dormir, mais cansado vai ficar. Quanto mais você beber água, mais ficará hidratado. Observe que sempre há uma comparação entre uma grandeza e outra. Entre inúmeras outras frases, vocês podem perceber que essas frases têm como relações entre duas grandezas. Então, o que seria grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, pode mensurar, pode aferir, pode representar por um número qualquer. Então, observe que aqui, na primeira frase, as grandezas relacionadas são estudo e resultado da prova. Na segunda frase, sono e cansaço. Quanto menos você dormir, mais cansado vai ficar. Na terceira frase, nós temos: quanto mais você beber água, a primeira grandeza, mais ficará hidratado, a segunda grandeza. Então, observe que sempre quando a gente está trabalhando razão e proporção, a gente vai trabalhar no mínimo com duas grandezas distintas, ou seja, duas grandezas diferentes. Essa relação entre as grandezas pode ser entendida também como proporcionalidade, podendo ser diretamente ou inversamente proporcional. Como assim? Vamos ver o exemplo. Então, de acordo de como essas grandezas aparecem na frase, a gente vai ter que identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Observe o primeiro exemplo. Quanto mais questões você responder, menos tempo vai demorar nas próximas resoluções. Nós temos aí duas grandezas. A primeira, quanto mais questões você responder, então as questões é a primeira grandeza, menos tempo vai demorar nas próximas resoluções. Então, menos tempo é a segunda grandeza. Observem que a primeira grandeza aqui está aumentando o número de questões e a segunda grandeza está diminuindo o tempo das próximas resoluções. Ou seja, uma grandeza está aumentando, a outra grandeza está diminuindo. Já nessa frase, quanto mais você caminhar, mais distância irá percorrer. Observe que nessa frase as duas grandezas estão aumentando. Então, a partir daí é que a gente vai identificar se essa proporcionalidade ela é diretamente ou inversamente proporcional. Essas relações são inversas ou diretamente proporcionais? Para responder, vamos analisar o problema parte a parte. Então, a gente vai relacionar isso aí a partir dessas grandezas. Como na primeira frase aqui, observe, um está aumentando e a outra está diminuindo, sempre vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Quando ambas as grandezas aumentam ou ambas as grandezas diminuem, é uma proporcionalidade direta, que a gente vai ver aqui em outros exemplos. Razão e proporção. Por que antes a gente vai ver razão e proporção? Porque a gente só vai entender proporcionalidade se eu souber
o que é uma razão e se eu souber o que é uma proporção. Mas o que seria uma razão? Será que aquela mesmo já, fulano tem razão? Não, eita, ele perdeu a razão. Não, matematicamente falando, a razão é a divisão entre dois números. Ou seja, quando eu pego duas grandezas, toda grandeza ela tem que ser representada por um número qualquer e vou dividir uma grandeza por outra. Então isso aí é uma razão. Então, matematicamente falando, razão é a divisão de um número por outro. Como, por exemplo, uma fração. Uma fração tem o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. A fração nada mais é que uma razão. E proporção é uma igualdade entre razões. Não entendi. Proporção é uma igualdade entre razões? Parece estranho. Mas não. Imagine que você lê a seguinte receita. Observe. Para cada xícara de achocolatado, coloque 3 de leite. Então vai ser uma de chocolate em cada 3 de leite. Mas você resolve dobrar essa receita, ou seja, você quer fazer o dobro. Então precisará 2 xícaras de achocolatado e 6 xícaras de leite. Então observe que aqui eu tenho duas razões. Uma está para 3, que é uma xícara de chocolate está para 3 de leite. E a outra razão é 2 xícaras de chocolate vai estar para 6 de leite. Então observe, a razão é a relação entre o número de xícaras de achocolatado e o número de xícaras de leite. A proporção é a relação entre a receita com uma xícara de achocolatado e a receita com 2 xícaras de achocolatado, como a gente pode observar aqui, ó. Na primeira receita, uma xícara está para 3, assim como 2 xícaras está para 6. Por quê? Porque eu dobrei. Se eu dobrar o numerador, eu também vou dobrar o denominador. A razão de uma receita deve ser lida como 1 está para 3. Quando a gente está falando de razão e proporção, 1 está para 3, e a razão da receita dobrada deve ser lida 2 está para 6. Como temos a relação de duas razões, então nós temos a proporção entre essas razões. Então dizemos, 1 está para 3, assim como 2 está para 6. Eu estou dizendo que essa fração ela é igual a essa. Igual, professor? Como assim? Na verdade, ela não é igual. Elas são congruentes. Ou seja, essas frações elas são equivalentes. Elas representam a mesma parte do inteiro. Regra de 3. Todos nós sabemos o que é regra de 3. Com certeza vocês sabem o que é regra de 3. A famosa regrinha de meio por extremo, a famosa regrinha de fazer cruzando a multiplicação, enfim. Agora você está preparando outra receita bem simples, onde sugere que para cada colher de açúcar deve ser colocadas 3,5 colheres de farinha. 3,5 colheres de farinha quer dizer 3 colheres e meia. Sem querer, porém, você colocou 3 colheres de açúcar. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Para colocar o equivalente também de farinha. Então, como eu vou fazer isso? Se eu sei que para cada colher de açúcar devem ser colocadas 3,5 colheres de farinha, quantas colheres de farinha serão necessárias para 3 colheres de açúcar? A pergunta é essa. Problemas desse tipo são fáceis de resolver, mas às vezes precisamos de algo mais visual. E questão desse tipo a gente vê diariamente. Então, algumas é muito fácil perceber a resposta, como por exemplo essa aí. Dá para a gente deduzir qual a resposta sem fazer o cálculo. Mas vamos para o cálculo. Por isso, nós vamos utilizar a regra de 3. Vamos montar um esqueminha em que a quantidade de açúcar de uma receita está na mesma linha que a outra quantidade. E a quantidade de farinha também vai estar na mesma linha da outra quantidade. Por exemplo,
Nós sabemos, lembrando, né, que nós sabemos que a regra de 3 ela propõe sempre a multiplicação cruzada. Tem gente que fala que é a multiplicação do x. Não, é a multiplicação cruzada. Meio por extremo. Vou multiplicar numerador por denominador e denominador pelo numerador. Veja o procedimento abaixo. Nós temos aqui, ó, 1 colher de açúcar para 3,5 colheres de farinha. 3 colheres de açúcar para quantas colheres de farinha? Observe que aqui está sendo representado por a incógnita x. É exatamente o valor desse x que eu vou descobrir. Então, ó, fazendo aqui a multiplicação cruzada, eu vou multiplicar 1 por x e 3 por 3,5. Que eu vou ter a seguinte operação. Ó. 1 vezes x, está aqui, ó, 1 vezes x igual 3 vezes 3,5. Quando eu faço 1 vezes x, x. 3,5 vezes 3, 10,5. Está multiplicando, aqui passa dividindo. Então, 10,5 dividido por 1, 10,5. Então, observe, pessoal, que situações desse tipo, algumas são bem fáceis de receber. Só que outras já temos mais um pouco de dificuldade. Então, na próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos e também as proporcionalidade direta e inversamente. Então, até a próxima. Fique com Deus.